Olá pessoal, eu me chamo Paloma, sou aluna do curso de Física do Polo de Pau dos Ferros. E bom, hoje iremos apresentar um trabalho estipulado pela disciplina História e Filosofia das Ciências Naturais, ministrada pelo professor Davi Almeida. E nesse trabalho iremos abordar um pouco sobre um grande filósofo chamado Karl Popper. Então a gente vai dar uma ênfase maior à sua vida e sua obra. Então quem foi Karl Popper, as teorias de Karl Popper e algumas informações a mais. Então o nosso objetivo com esse trabalho é justamente trazer essa informação, falar um pouco a respeito da importância e da contribuição dele. Então, quem foi Karl Popper? Karl Popper foi um filósofo austríaco, naturalizado britânico, que elaborou teorias que defendiam que o conhecimento científico ele decorre da experiência individual e que não pode ser verificado por meio de um raciocínio indutivo. Então, ele se destacou como um dos mais importantes filósofos do século XX. Karl Raimund Popper nasceu em Viena, na Áustria, no dia 28 de julho de 1902. De família judaica, Popper recebeu grande incentivo para os seus estudos. Então, logo ele ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática, física e psicologia. Então, com isso, mais tarde ele lecionou em escolas primárias e, posteriormente, no ensino médio. Já no ano de 1925, ele passou a trabalhar no Instituto de Pedagogia de Viena, um instituto que foi criado com o objetivo de implantar modificações no ensino. Então, mais tarde, no ano de 1928, Karl Popper tornou-se doutor em filosofia. Então, ele passou a estabelecer um contato com os membros do circuito de Viena, onde ele passou a criticar também alguns aspectos do positivismo lógico que era defendido pelos membros do círculo. Então, Karl Popper transformou-se em filósofo profissional e, desta forma, passou a dedicar-se ao ensino e à pesquisa. Então, entre os anos de 1935 e 1936, ele permaneceu em Londres, só que mais tarde, com a ascensão do nazismo na Europa, Popper, então, ele teve que emigrar para a Nova Zelândia. Então, lá ele lecionou filosofia e, durante esse período, escreveu vários artigos e livros. Mais tarde, já no ano de 1949, ele retornou para Londres, mas no ano de 1950 ele foi promovido a professor de Lógica e Metodologia da Ciência. Ele era membro ativo de diversas organizações internacionais da filosofia e participou de diversos congressos, mas, infelizmente, no dia 17 de setembro de 1994, Karl Popper veio a falecer na Inglaterra. Então, sua obra foi dedicada principalmente à filosofia do conhecimento e da ciência, mas também no pensamento político. Então, dentre essas obras, podemos citar duas muito importantes que foram publicadas entre o ano de 1935 e 1945, que são elas. Em 1935, ele publicou a obra tendo como título Lógica da Investigação Científica, considerada uma das mais importantes de filosofia da ciência. Já no ano de 1945, Karl Popper ele publicou a obra de Filosofia Política, tendo como título A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então, dentre várias obras, essas foram algumas das mais importantes e que trouxe muita contribuição para a ciência e a filosofia.
Então, a filosofia de Karl Popper. A base de sua filosofia, ela está numa observação muito simples. A simetria dos enunciados universais. Esta simetria reside no fato de que, enquanto nenhum número finito de observações positivas permite validar definitivamente um enunciado universal, basta uma única observação negativa para invalidar ou refutar. Então, a noção de ciência para Karl Popper, ela pode ser pensada a partir de dois pontos fundamentais, que são eles o caráter racional da ciência e o caráter hipotético das teorias científicas. Então, a ciência como um projeto humano, ela não é impassível de transformação, o que possibilitou o surgimento de diversas teorias. Então, Popper ele argumenta que o conhecimento científico ele não combina no método indutivo, mas sim numa contínua interação entre conjecturas, que podemos citar como exemplo suposições, hipóteses, que são fundamentadas por algum indício ou possibilidade, e refutações também, que seriam no caso das contestações. Então, a racionalidade ela está relacionada também com duas características importantes da ciência, sendo elas a busca da verdade e o progresso do conhecimento. Então, esse progresso do conhecimento científico, na concepção popperiana, ela não pode ser pensada através de uma lei histórica, e sim algo que acontece em virtude da própria razão humana e a partir da possibilidade de discussão crítica. Então, dessa forma, podemos perceber que seu projeto considera em uma tentativa de preservar o debate livre e crítico e a avaliação constante de ideias para que essas sejam aperfeiçoadas. Então, o debate livre e crítico, ele também aponta para o caráter hipotético das teorias científicas, pois elas sempre estão sujeitas a serem falseadas, ou seja, ou não podendo ser consideradas teorias científicas. Nenhuma quantidade de observações confirmatórias garantirá que uma teoria seja eternamente válida e imutável. Uma teoria científica é sempre conjectural e provisória, sendo válida apenas até ser refutada, isto é, falsificada. Então, para ela ser científica, uma teoria ela deve poder ser refutável, deve poder ser testável em princípio. Então, uma afirmação não refutável, ela é dogmática e não científica. Então, a verdade, ela é inalcançável, apenas pretendemos nos aproximar delas por tentativas. Dedução e indução. Então, o progresso científico, ele, segundo Popper, ele não ocorre seguindo a ordem de concepção indutivista, mas seguindo a ordem da concepção dedutivista. Ou seja, o método indutivo, ele é criticado justamente por seu salto indutivo, epistemologicamente injustificável do particular para o geral. Então, para Popper, nenhum número ele é restrito de observações. Pode acarretar logicamente o enunciado irrestrito. Então, 1 milhão de evidências não provam uma teoria. Então, Popper argumentava que é possível derivar conclusões verdadeiras a partir de premissas falsas. Então, com isso, vê-se que não há retransmissão da verdade, das conclusões, ou seja, observações para as leis. Isto é, observações verdadeiras não fazem necessariamente leis verdadeiras, contrariando, assim, o princípio da indução. Bom,
nos questionamos, então, qual o método que Karl Popper propõe para a pesquisa. Então, ele propõe o método hipotético dedutivo. Por quê? Então, Popper, ele defende que toda pesquisa ela tem sua origem num problema para o qual se procura uma solução por meio de tentativas, ou seja, conjecturas, hipóteses, teorias, e eliminação de erros. Então, etapas do método hipotético dedutivo são classificadas da seguinte forma: expectativas ou um conhecimento prévio, problema, conjecturas e falseamento. Então, são essas as etapas que constituem o método hipotético dedutivo. Portanto, Karl Popper ele defende esses momentos no processo investigatório. Então, o problema ele é caracterizado como problema que surge em geral de conflitos diante de expectativas e teorias existentes. Segundo ponto que ele defende é a solução proposta consistindo numa conjectura, ou seja, nova teoria. Então, a dedução de consequências na forma de proposição passíveis de teste. Então, o terceiro ponto são os testes de falseamento, que são tentativas de refutação entre diversos meios e pela observação e experimentação também. Bom, a observação e teorização. Então, para Popper, o conhecimento são conjecturas construídas não apenas racionalmente, mas incluindo até elementos metafísicos. Então a observação e teorização. Para Karl Popper, o conhecimento são conjecturas construídas não apenas racionalmente, mas incluindo até elementos metafísicos. Então, estabeleceu uma distinção entre os denominados contexto da justificação, então supostamente objetivo, lógico, racional, impessoal, a reconstrução idealmente lógica de hipóteses e teorias, descrevendo as estruturas conceituais, os enunciados e os aspectos normativos de verificação e aceitação de seu valor de verdade, e o exame de sua adequação em relação às evidências empíricas e seus testes não históricos, e o único para ser estudado pela epistemologia. E o contexto também da descoberta, julgado como subjetivo e lógico, não racional, pessoalmente idiosincrático, estruturado de forma incompleta, historicamente real, descrevendo suas origens históricas, o desenvolvimento psicológico e as condições sociopolítico-econômicas, também os aspectos fatuais, o estágio inicial de invenção e construção de hipóteses e teorias, a ação de imaginação e da criatividade que constituem seu processo de gênese, e também, de certa forma, excluído da epistemologia. A lógica científica. Então, teorias concorrentes passam por um processo de eliminação de erros por falsificação. O que Popper via como um processo analógico à seleção natural na evolução biológica era exatamente isso. Então, as teorias que sobreviverem a esse processo, elas não são mais verdadeiras do que as outras, mas são as que melhor se adaptam à situação empírica. Então, o racionalismo crítico, ele serve das seguintes ferramentas: a consistência lógica e a conformidade dos fatos com os fatos. A lógica dedutiva, ela funciona de tal maneira que se as premissas de um raciocínio elas são verdadeiras, então a conclusão também será. Então, se a conclusão for falsa, então todas as premissas, ou pelo menos algumas delas, serão também falsas. Então, segundo Popper, ela é transmissora da verdade,
retransmissora da falsidade e não retransmissora da verdade. Então, bem pelo século XX, Karl Popper ele surgiu no ambiente de progresso científico, trazendo consigo um novo paradigma. Então, o novo paradigma ele consistia em uma ciência dedutiva, que era empírica, mas não indutiva, testável e confirmável, mas sem possuir certeza, demarcada da metafísica por meio da falseabilidade, mas que não considera a metafísica sem sentido. Então, a simplicidade e a clareza, elas voltam a ser identificadoras da boa ciência e a separa das mistificações. Então, com esse novo paradigma, Karl Popper, ele quis dizer que a ciência indutiva, ela não deixa de ser indutiva, muito menos testável e confirmável. Qual a diferença entre falseabilidade e falsificabilidade? Bom, a falseabilidade ela é a tentativa de refutar as teorias propostas. Remete ao aspecto mais marcante de sua epistemologia, ou seja, o princípio de falsificabilidade como critério de demarcação. Já a falsificabilidade ela é o critério metodológico de cientificabilidade. Então, para objetivar resultados, é necessário construir uma teoria em que se tenta falsificar o que possa ser refutado. Então, é verdadeiro critério que é devido científico do não científico. A teoria falseada, ela só é considerada se descoberto algo que refute a teoria. E o falseamento ele torna-se aceito somente se uma hipótese empírica de nível baixo que exemplifique esse efeito ela for corroborada. Caso não, então o falseamento ele não é aceito. A falsificabilidade ela é coerente com a atitude crítica. Não há formas de se provar a veracidade do conhecimento científico. A ciência ela pode perseguir a verdade através da exclusão de teorias falsificadas, substituindo-as por novas teorias que poderão se aproximar mais da verdade. Então, a falsificabilidade. Então, Popper ele diz que essa é uma concepção da ciência que considera a abordagem crítica sua característica mais importante. Então, para aliviar uma teoria, o cientista ele deve indagar se pode ser criticada, se expõe à crítica de todos os tipos, e, em caso afirmativo, se resiste a essas críticas. Verificabilidade e epistemologia popperiana. Então, quais as principais diferenças entre esses princípios? Então, o princípio de verificabilidade, ele justifica a verdade, ou pelo menos a probabilidade de teorias científicas idealistas, negação da metafísica, e o princípio de verificabilidade como critério de demarcação. Então, já a epistemologia popperiana, ele coloca em risco a teoria, aqueles que aconteceram como decorrência de tentativas de teste e de refutação. Então, são teorias realistas, mesmo conflitantes, e não obrigatoriamente negação da metafísica, e o princípio de falsificabilidade é dado como critério de demarcação. Então, Karl Popper ele nos diz que podemos, portanto, dizer que o método crítico ou racional consiste em deixar que nossas hipóteses morram em vez de nós.
empirismo. Então, uma teoria ela é chamada de empírica por poder ela ser falseada e será aceita pela ciência caso seja selecionada. Então, dentre outras igualmente sintéticas e possíveis, a partir dessas proposições básicas que compõem o que aceitamos chamar de nossa experiência. Então, o empirismo antes e depois de Karl Popper. Então, antes, o empirismo ele era o conhecimento empírico, ele era redutível às nossas percepções sensíveis e, desta forma, as nossas experiências eram, portanto, o empirismo tradicional. Então, ele variava do sensualismo ao subjetivismo. Então, já depois de Karl Popper, através da experiência do apelo aos enunciados de base empírica, atualizada como premissa no falseamento, que aceitamos ou rejeitamos teorias. Então, podemos perceber um grande avanço do empirismo depois de Karl Popper. Podemos dizer que todo conhecimento ele está impregnado de teoria, que as teorias científicas elas não podem ser demonstradas como verdadeiras, pois são conjecturas e estão sujeitas a reformulações, e que todo conhecimento é modificação de algum conhecimento anterior. Então, essas são observações muito importantes que Karl Popper nos deixa. Karl Popper ele defendeu que a ciência ela não poderia ser baseada em tal interferência. Então, ele propôs a falseabilidade como a solução do problema da indução. Então, pessoal, para concluir, podemos dizer que Karl Popper ele nos deixou grandes legados, aos quais um deles podemos dizer que é o conhecimento que é modificado constantemente, que um conhecimento hoje ele pode ser modificado amanhã e que está também impregnado de teoria, como já foi dito. Então, Karl Popper ele teve uma grande influência na filosofia e nos deixou grandes ensinamentos